Outro aspecto importantíssimo sobre a questão da autorreforma na visão programática do PSB é o tema econômico. Me parece esse tema absolutamente crucial. Penso que um partido socialista não pode pensar a economia como algo descolado das políticas sociais e como algo descolado, sobretudo, dos interesses da cidadania brasileira. A economia não é um fim em si mesmo. Ela deve se prestar a desenvolver o país nos seus diferentes aspectos, visando atender o bem-estar da população. Hoje o que se vê, de fato, é quando a economia tem uma notícia e não se diz mais assim, o que é que a população está achando dessas medidas? Hoje o que se diz, na verdade, o que é que o mercado achou dessas medidas? O mercado ficou animado, o mercado está desanimado, o mercado não aceitou ou o mercado aceitou. Aí o dólar sobe ou desce conforme o teor. E, na verdade, eu penso que isso deveria ser assim. O que é que a população está achando da medida? Quais são os benefícios que estão atribuídos a essa população com essas medidas econômicas, né? Essa é uma visão assim, mais global, né? Porque imaginar que a economia... Você não pode pensar em políticas sociais se não há uma economia pujante para sustentar essas políticas sociais. Portanto, ela deve ser pensada nesse aspecto. E, portanto, é importantíssimo, eu sempre enfatizo a questão da competitividade da indústria nacional, que vem caindo fortemente em relação aos serviços, e é também uma tendência isso no mundial, mas não quer dizer que a economia brasileira não possa procurar se modernizar, tornar competitivo várias áreas em que ela hoje não é competitiva. Que ela não possa também agregar valor produzindo, por exemplo, café, que há séculos é uma produtora, e depois importando café do exterior. Ela pode processar, ela pode ter uma indústria forte, e eu diria isso com vários outros setores, né, em que você pode agregar valor e tornar e produzir aquilo que você, ou seja, numa sociedade verdadeiramente industrial, você teria que evitar a quantidade de importação que nós fazemos, modernizando a própria indústria e agregando valor a ela. E para isso eu acho que tem que ter uma política industrial muito clara. Não é? Eu acho que temos que pensar a economia também em termos da nova economia, que já iniciou há tempo no mundo moderno e mais industrializado, nos países civilizados. Nessa nova economia você tem que encontrar a economia criativa. A economia criativa será capaz de gerar uma enorme quantidade de empregos, será capaz de, aproveitando toda a sabedoria que já existe na população, ter uma política pública que possa valorizar amplamente a economia criativa, que é um dos temas e uma das bandeiras que foi aprovada no último Congresso Nacional do nosso partido. Já essa nova economia, ela precisa estar com uma visão mais humanizada, capaz de pensar nas pessoas antes de pensar em mercados, embora não queiramos destruir mercado nenhum. Achamos que para ter uma economia pujante também precisa ter um mercado financeiro pujante, também precisa ter. Ela só não precisa ser um fim, que a finalidade da economia seja o mercado apenas. Esse aqui é o fato. Por outro lado, é preciso imaginar também em termos da moderna economia, ou da chamada nova economia, que é impossível pensá-la fora do respeito ao meio ambiente, né? E, portanto, nós somos um país que temos a Amazônia, por exemplo, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre ela, que poderia ser, não para ela se tornar improdutiva, ela pode ser altamente produtiva sem devastar o meio ambiente. E pode ser altamente competitiva em determinados produtos que país nenhum pode produzir. Então, toda a parte de economia ela tem que estar vinculada à ciência, tecnologia e inovação, para que ela possa fazer a modernização da indústria nacional, para que ela possa contribuir para a geração de emprego e rendas. O crescimento econômico é essencial. Não há criação de emprego se não há uma economia e uma indústria funcionando de forma moderna e sendo pujante, porque é a demanda, portanto, o lado social de que não se pode ter crescimento econômico se não há demanda. E para ter demanda, o cidadão tem que ter poder aquisitivo para consumir, e consumir conscientemente. Há ainda outros dois aspectos que nós precisamos chamar a atenção na questão industrial, que é a questão de patentes. No Brasil, é quase impossível
o registro de uma patente. Ela leva tanto tempo para registrar uma patente que quando consegue registrar, às vezes o invento já se tornou obsoleto, não é? Então é inimaginável por que essa burocracia faz isso com as pessoas mais criativas do nosso país. Portanto, é preciso repensar a forma de registrar as patentes no Brasil para que o país não possa perder tanto como tem perdido ao longo das últimas décadas em função dessa inconsequente política de dificultar o registro de patentes. Outro aspecto fundamental também para a questão econômica é a reforma fiscal. A reforma fiscal ela é uma questão no Brasil, nós temos uma carga tributária semelhante aos países desenvolvidos, cerca de 34% é pago de impostos em relação ao produto interno bruto. No entanto, os serviços são de quinta ou de terceira categoria, os serviços públicos, né? Então esses recursos precisam ser canalizados para atender a população. E, infelizmente, hoje, quem paga mais é quem ganha menos e quem paga menos é quem ganha mais, que tem mais riqueza, que tem mais renda. E nós precisamos inverter essa equação. A equação precisa ser o contrário. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E aí eu acho que é o centro, ou deveria ser o centro, da reforma fiscal. Agregaria também a isto o fato de que há um aspecto federativo na reforma fiscal, que é fundamental para o Brasil. Há uma concentração de recursos que são arrecadados de impostos, tributos em Brasília, e os estados e os municípios ficam hoje com a menor fatia. Quando determinadas atividades deveriam ser realizadas pelos municípios e pelos estados, e não pela União. A União ficaria com sua tarefa estratégica de pensar o desenvolvimento estratégico do país, de pensar as grandes linhas econômicas, sociais, educacionais, de saúde, e os estados e municípios com essa execução descentralizada, porque aí eu acho que permite desburocratizar a administração e finalmente fazer planejamento. Nós estamos num país que, infelizmente, há muitos anos não temos um planejamento de médio e longo prazo, e não pode se alcançar metas de desenvolvimento e metas sociais se não tiver planejamento de médio e longo prazo, para que as pessoas possam olhar no horizonte, não apenas as pessoas, os cidadãos, mas também os grandes investidores, os pequenos investidores possam olhar no horizonte e ver que esse país tem um futuro, que é um futuro visível, assim como fez todos os países que conseguiram se desenvolver, tanto econômica como socialmente também.